Como que você lida diante de uma morte ou de um perigo de morte que está ali eminente na sua vida, na sua família? Às vezes uma doença, um acidente, uma situação, coisas que estão apavorando você. Você fica travado, paralisado. O que você acha que Deus pode fazer nesse momento? Você quer saber como o Senhor te livra da morte? Fica comigo. Está começando mais um devocional na presença do Pai. Olha, a morte, diz a Bíblia, ela é o último inimigo a ser vencido em nós, porque o que a Bíblia está dizendo é que porque nós ainda estamos neste corpo. Depois que nós ganharmos um corpo glorificado, de luz, em nenhum aspecto da nossa vida haverá mais morte. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Nascemos de novo e o nosso espírito está cheio de vida. Nossa alma ainda tem morte misturada, estamos sendo transformados e o pecado está no corpo, por isso o corpo passa. Mas quando Ele vier, seremos tal qual Ele é. Nós seremos transformados. Não seremos deuses, mas a morte já não existirá em aspecto nenhum. No entanto, a Bíblia fala algo poderoso. Ela diz que os que estão em Cristo passaram da morte para a vida. Não vão passar, passaram. Quando nós morremos, nós não encontramos a morte. A morte é um demônio, é um espírito que foi vencido por Jesus. Por isso que nós já passamos da morte para a vida. Quando nós morremos, nós encontramos anjos que vão nos levar para o céu. Pessoas que não têm Deus, não nasceram de novo, essas vão encontrar a morte. E isso é horroroso e terrível, e é por isso que nós pregamos o Evangelho. Mas você que creu, não. Você não precisa mais ter medo. Você passou da morte para a vida. É mais ou menos assim, se você está no ponto A e está indo para o ponto C, quando você passa pelo B, o B ficou para trás. Você não vai mais passar por ele. A morte é esse B. Quando você está em Cristo, você já passou dele. E se você passou dele, aonde que ele está na sua vida? Nas costas, para trás. Ficou para trás, não vai mais te alcançar. Você não precisa ter medo. O diabo mata pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Então, quando você peca ou tem pecado, o diabo vem pagar o salário. E ele mata de várias maneiras. Mas a Bíblia fala que o Senhor, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu de uma vez por todas e para sempre estamos perdoados. E o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Uma vez que o sangue está sobre quem creu e nasceu de novo, o diabo não tem como pagar o salário com a morte. É por isso que muitos irmãos, às vezes sem saber, na hora do desespero, gritam: sangue de Jesus tem poder. Eles gritam talvez como um amuleto espiritual de sorte, e Deus na sua misericórdia o salva. Mas agora eu estou te dando motivo porque de fato o sangue de Jesus tem poder no meio de uma luta que você pode clamar com fé. Porque a morte está vindo, seja lá de que maneira for, e você diz: sangue de Jesus tem poder, ou seja, o sangue pagou o meu pecado, logo não há pecado sobre a minha vida e logo você não pode pagar o salário da morte sobre mim. Não tem mais poder na minha vida para me matar. E aí você tem segurança de que a morte não vai alcançar você. O medo de qualquer coisa que você tem, seja de avião, medo de falência, medo de acabar o casamento, medo de depressão, tudo é medo da morte. Porque a morte está lá no final das coisas. Mas no momento que eu entendo isso, você pode vencer a morte. Aqui em Hebreus tem um texto maravilhoso, capítulo 2, verso 14, diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, ou tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. É uma versão que eu li aqui. Estavam escravizados por toda a vida. Veja, olha que afirmação. A Bíblia fala que Jesus, pela sua morte,
destruiu aquele que podia matar, o diabo. Essa palavra aniquilar, não é que você fala, pastor, o diabo ainda existe, é verdade. Então a palavra aniquilar aqui não é deixar de existir, é perder o efeito, ficar desempregado do trabalho, não tem mais como agir. Então, quando Jesus morreu, ele deixou o diabo sem efeito na nossa vida para nos matar, por causa do sangue. Uma vez que o sangue pagou o pecado, ele não tem onde pegar, ele não tem onde agir. Por mais que você peca todo dia, o sangue está continuamente sobre você. Então, diante do mundo espiritual, não tem mais pecado, porque mesmo que você peca, já está perdoado, já está pago. E o diabo não pode vir cobrar você com a morte. Por isso é que ele está dizendo que quando ele destrói aquele que tinha o poder de te matar, ele te livra do pânico da morte, que talvez por toda a vida você estava escravizado. Ele está dizendo, você não precisa ter pânico mais da morte, porque o diabo não pode tocar mais em você, porque o meu sangue está sobre você e eu o desempreguei de te matar. Ah, meu Deus, isso é muito poderoso, que o Senhor te abra os olhos hoje para te livrar da morte. Olha só, Daniel capítulo 3, verso 25 diz que respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Daniel foi jogado na fornalha, mas o fogo não pôde queimá-lo, porque o 4º homem, que é Deus, estava lá, na pessoa de Cristo. O diabo tem ameaçado você com morte, e às vezes você até acha que vai morrer, porque você se sente numa fornalha, mas o Senhor está te dizendo, não vai te queimar. Às vezes não tem como não passar a tribulação, mas Ele está dizendo, não vai te queimar, porque eu estou com você no meio do fogo e vou impedir que o fogo te queime. Talvez você vai ser jogado na cova dos leões, mas os leões não vão te devorar, porque o Senhor vai fechar a boca deles. Isso é poderoso demais. Eu quero ler para você um salmo muito conhecido, que é o Salmo 91, não vou ler ele todo, claro, mas ele tem uma promessa maravilhosa no final, para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. O último verso é a Bíblia, vamos ler do 14 para frente. Ele diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Porque se você se apegar com amor ao Senhor, porque sabe que Ele ama você, e você se esconde nele, sabe que o amor dele por você é incondicional, que Ele deu a maior prova de amor morrendo na cruz por você, Ele vai te colocar salvo, Ele vai te livrar de todas essas coisas, e Ele vai te responder no meio da sua angústia, e vai te livrar e te glorificar. Agora, olha o que diz o verso 16. Aqui está a grande promessa. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O que é saciar com longevidade? É dizer, por exemplo, o que alguém pode dizer? Olha, você está comendo uma comida. Você fala o quê? Quando você não aguenta mais. Estou satisfeito. Não quero mais. Eu estou saciado. Ok? Então, quando o Senhor fala para você, eu vou te saciar com longevidade, vou te saciar com dias, eu vou te dar tantos dias de vida quanto você aguentar viver e quiser. Vou te saciar. Pode viver todos os dias que você quiser, até a hora que você vai dizer, já tá bom, eu quero ir para o céu. Eu sei que alguém pode dizer que ninguém vai dizer isso, mas vai. Você sabe? Mas isso é uma promessa. Se Ele vai te saciar de dias, o diabo não vai te matar. Então não precisa ter medo da morte. Meu Deus, que você creia nisso hoje. Vamos escrever isso? Escreve aí para mim. Pega o seu caderno de anotações ou escreve nos comentários. O Senhor me sacia de dias e por isso eu não temo a morte. Agora, presta atenção. Então, aqui está uma promessa que te ajuda
a vencer a morte, porque ele vai te saciar de dias. Mas não para aí. Ele fala, ele te mostrarei a minha salvação. Porque o que adianta viver a vida, viver muitos anos, todos os dias que eu quiser viver, mas viver mal? Não faz sentido? Então ele completa. Eu vou te saciar de dia, mas não de qualquer maneira. Vou te mostrar a minha salvação. A palavra salvação aqui no hebraico, eu tenho aqui na minha Bíblia, é a palavra Yeshua. E significa 5 coisas: salvar, libertar, bem-estar, prosperidade e vitória. Ou seja, eu vou te salvar da morte, da miséria, da doença, dos demônios, da depressão, do pânico. Eu vou te libertar da depressão, vou te libertar da maldição familiar, vou te libertar da miséria e da doença. Eu vou te dar o meu bem-estar, para você ter paz no coração, alma saneada, descanso, alegria. Isso é bem-estar, alegria, felicidade, paz na alma. Eu vou, olha aqui, vou te dar prosperidade, porque ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. Vou te prosperar. E 5º, vou te dar vitória em todas as suas batalhas. Uau! Aí eu pergunto, dessa maneira, vale a pena viver muitos dias? Aí vale. Saúde, alegria, paz e prosperidade. É isso que o Senhor quer te dar em muitos dias, para que você não tenha medo e viva com segurança. Aleluia! Uau! Glória a Deus, irmão! Que palavra poderosa! Meu Deus do céu! Olha, de verdade, você não pode ficar com isso só para você. Tem muita gente perto de você, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, na sua célula, que precisa ouvir essa live. Meu Deus, pode fazer diferença para sempre na vida de alguém. Então, por favor, ore. Pergunte ao Espírito para quem você deve mandar o link desse devocional que eu vou salvar agora. Manda para elas. Abençoa a vida de alguém. Amém? Vou orar por você, para que você seja livre de todo medo. Crê nessas verdades. Mas antes, lembre, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Pai, ó Deus, que possamos crer nessa verdade poderosa, de que o Senhor vai nos saciar de dias, e que o Senhor vai nos dar salvação, libertação, bem-estar, prosperidade e vitória. Tira agora o medo do coração dos meus irmãos, pelo teu amor que já nos foi derramado no nosso coração pelo teu Espírito. Possamos viver com confiança, sabendo que o Senhor, que venceu a morte e nos garante uma vida abundante, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz.